Pronto, estamos gravando. Bom, hoje a gente vai falar da sexta linha, que é a linha da evolução. A linha da evolução é a sexta das 7 radiações divinas de Olorum, o Criador Supremo. Ela representa a força que impulsiona os seres à ascensão, à maturidade e ao aperfeiçoamento espiritual. Sem evolução, a vida fica estagnada, pois é essa emanação que estimula o aprendizado, a superação e a transformação consciente. Na Umbanda Sagrada, a linha da evolução é regida por 2 orixás, Obaloaê, o Senhor da Sabedoria e da Cura, e Nanã, a Senhora da Maturidade e da Decantação. Juntos, eles asseguram que os processos evolutivos ocorram de forma ordenada, equilibrada e justa, conduzindo os seres à luz do saber divino. Então vamos falar um pouquinho, a linha da evolução é a linha que é regida por Obaloaê e Nanã por o quê? Então, primeiro, vamos falar do polo passivo, que é o Obaloaê. O Obaloaê é a cura de forma passiva, é a sabedoria de forma passiva. A gente vai perceber que esses orixás anciões, a gente sente a vibração deles de forma um pouco mais calma, mais sutil. É diferente de uma vibração de Ogum, que é muito a guerra, de Oxóssi, que é o caminhar, é o conhecimento, de Iemanjá, que tem as águas, que tem toda a movimentação. A linha da... Essa linha, ela é mais sutil. Então a gente vai sentir a transformação ela não ocorre do dia para a noite. A gente sente ela acontecer, a gente vai sendo trabalhado, a gente se trabalha para ter ela. Então, o Baloaê é a divindade que personifica a qualidade evolucionista de Olorum. Ele atua nos processos de cura, regeneração e amadurecimento espiritual. Sua força é telúrica, ou seja, ligada à terra, pois é nela que tudo se transforma e se renova. O Baloaê é o senhor das passagens, das transições e das provas que conduzem o crescimento. Quando a gente fala de Obaloaê, a gente escuta muito falar que o Obaloaê é a cura. Então, a cura é uma evolução. A doença pode evoluir para uma cura, ou, nos casos mais sérios, a gente tem que entender que a passagem também é uma cura, mesmo ela não parecendo uma evolução. Então, o Baloaê, quando a gente está enfermo e tem condições de se curar, ele trabalha com essa evolução nossa para a cura, tanto corpórea quanto espiritual. Então, se a gente também está muito magoado, muito chateado com algo que aconteceu, a gente pode procurar esse colo de Obaloaê. A cura, ela vai muito além só da transmutação física. Ela também é um sentimento, ela também pode ser espiritual, ela também é mental. Então, o Baloaê atua em todos os setores da cura, inclusive na passagem. Aí você imagina uma pessoa que sempre foi muito ativa, que está com o corpo muito debilitado. Para ela, a cura nesse momento é poder fazer a passagem para o mundo espiritual, para de lá ela seguir a evolução dela. Então, o Baloaê, ele é firme, profundo e silencioso. A evolução vem do silêncio. A evolução não ocorre no barulho. A gente pode perceber que sempre que a gente vai em ambientes que são propícios à nossa evolução, seja espiritual, como um templo, seja numa evolução nossa de sabedoria, como um colégio, seja numa evolução pessoal, na leitura do livro, ela sempre ocorre preferencialmente com silêncio. O barulho em excesso, ele afasta a evolução.
Tanto que a gente pode ver que ambientes muito conturbados, muito propícios a não ser próprios para a evolução, eles são barulhentos. Assim, e a gente também não pode ser puritano de querer que tudo seja uma evolução espiritual sempre. Tá tudo bem a gente ir num show que a gente gosta. Tá tudo bem a gente assistir um filme no cinema com o som alto e ficar imerso naquilo. O que a gente não pode é fugir da realidade através do barulho, porque a evolução só vem através do silêncio. Então a gente também tem que ter esses momentos de silêncio para que a gente possa evoluir em algo. Quem vive somente no barulho dificilmente tem uma evolução. Então é um tópico que eu entro muito com a Renata, que a gente vê como o ambiente molda quem a gente é, quem a gente se torna, até como a gente age. Então, se você, não sei vocês, mas se eu fico muito tempo num ambiente muito ruidoso, eu fico estressado, eu fico cansado, eu fico exaurido, parece que aquilo me drena. Então, a gente busca sempre muito silêncio para, às vezes, a gente poder se reorganizar. Então, essa evolução também é o se reorganizar. É entender o momento da diversão com o barulho, mas entender que a diversão não precisa vir somente do barulho, e também entender que existem momentos que a gente tem que parar e ficar em silêncio para poder se ouvir, poder ouvir a espiritualidade. Existem lugares que o barulho não cabe. A gente está aqui num terreiro, tocando uma gira. Não cabe uma gritaria, não cabe o pessoal ficar conversando alto, por isso que a gente sempre pede muito silêncio. E isso não é intrínseco somente da nossa religião. Quem já frequentou principalmente uma igreja católica sabe que lá é feito para que qualquer barulho que você faça seja meio que Hoje está difícil meu computador, tá? Mas já vou voltar. Só um minutinho. Vamos lá, vamos continuar. O computador está dando umas travadinhas, às vezes ele fecha tudo. Então, voltando para o que a gente está falando, a Igreja Católica ela é feita de um jeito onde que a gente faz barulho. Se você espirra no meio de uma missa, parece que você deu o maior berro na sua vida, porque ela ecoa. Então, a evolução, a gente sempre tem que pensar em Obaluayê como silêncio. Tanto que uma das saudações, quando a gente fala de Obaluayê, é silêncio. O Senhor está na terra. Então, voltando, Obaluayê é firme, profundo e silencioso. Sua irradiação é ativa e positiva, estimulando os seres a evoluírem e superarem seus limites. Ele é o pó que fertiliza, a terra que sustenta e o saber que ilumina. Representa a força que dá forma à estabilidade, sendo o polo positivo e ativo da linha da evolução. Então, o Baluayê, ele é ativo. Acho que eu falei passivo no início da aula, eu não confundi. O Baluayê é ativo, porque a cura, você só busca a cura quando você está enfermo. Ao contrário de Nanã, que a gente vai ver que ela vai decantando tudo de forma passiva, o Baluayê é ativo. A gente, quando está doente, a gente tem que ter a ativação de ir ao médico se consultar, de depois tomar o remédio. Então, a gente não pode esperar que a evolução de Obaluayê venha de uma forma passiva. Se a gente não for até ele, ele não vem até nós. Então, ele está ali esperando que a gente chegue até ele, peça para ele atuar na gente. O Baluayê, ele estimula a evolução espiritual e moral dos seres.
atua nos processos de cura e regeneração, sustenta a maturidade e a estabilidade dos ciclos da vida e conduz os espíritos à reflexão e ao aprendizado. Vendo o Baluaê como um orixá ancião, que tem toda essa sabedoria, que tem essa cura, esse cuidado, a gente vê como linha de trabalho de Obaluaê, assim como de todos os orixás anciões, os pretos velhos. Inclusive, nossa gira aqui da feijoada vai ser de preto velho, junto na força de Ogum. Mas o Obaluaê sustenta muitos pretos velhos. Porque o preto velho, ele é aquela cura, ele é aquele colo de vó que cura. É aquele carinho, aquela conversa. A cura não precisa vir necessariamente de uma forma brusca, não precisa ser um remédio que te tira algo na hora. Mas a cura pode vir num conselho, numa palavra de sabedoria, num encaminhamento. Às vezes tudo que a gente precisa ouvir é uma palavra de carinho para a gente levantar e seguir. Então o Baluaê, ele é o regente de tudo isso. Ele é coberto de palhas, porque em alguns itãs diz que ele é coberto de chagas. Então ele tem muita vergonha das marcas que ele tem no corpo. Porque ele acaba por absorver as doenças dos outros para eles. Então ele pega as doenças e coloca naquelas chagas. E por isso que ele é coberto de palhas. A gente tem essa visão de Obaluaê coberto de palhas. Então sempre que a gente precisar de uma evolução espiritual, de um esclarecimento ou de uma cura física, e o Obaluaê a gente lembra muito dele na cura física, a gente vai atrás de Obaluaê. Ele que transmuta essa energia telúrica, essa terra, para drenar aquilo que não é bom mais para a gente e nos revitalizar. Antes de seguir para Nanã, quero saber de vocês, com alguma dúvida de Obaluaê, alguma coisa que vocês queiram falar. Sérgio? Hoje pela manhã, quando eu fiz minhas orações, né, para a espiritualidade, um dos altares que eu coloquei, fica perto da cozinha, eu tenho um livrinho que é uma leitura por dia, os 365 ou 366 dias do ano, né? A leitura de hoje falava justamente sobre a questão do silêncio, não o silêncio em si, mas quando a gente conversar com alguém, ou pedir alguma coisa, ou ordenar alguma coisa, ou dar alguma opinião, fazer isso sempre de forma calma, nunca gritando. Porque o grito, por mais que você esteja com a razão, ele tira a sua razão. O interlocutor pode até te ouvir, pode até te obedecer, mas ele nunca vai entender o que você realmente quer falar, porque você poderia falar de forma mais calma, está falando de forma mais atabalhoada. Eu acredito que o Baluayê vai mais ou menos nesse foco, né? A gente tem que estar num ambiente tranquilo, invocá-lo da nossa maneira, conversar com ele, mas conversar com ele num tom de voz baixo, sem nenhum tipo de altercação, para a gente poder ser compreendido por ele. E aquilo que você colocou no início, que às vezes você num lugar muito barulhento se sente mal, eu nunca fui um notívago, né? Nunca fui de viver à noite, fui a algumas festas, alguns bailes, algumas coisas, mas não é um ambiente que eu gosto muito. Ambiente barulhento não faz muito a minha cabeça, não. Eu sou mais um ambiente tranquilo, né? Mas, se estiver num ambiente assim, também eu tenho a facilidade, se eu precisar estar lá por algum motivo, de me desligar daquele barulho e ir para um lugar onde o barulho me incomode menos. E no caso com o Baluayê, acho que eu vou me dar bem, porque ele gosta de silêncio, eu também gosto. Ele gosta de falar em voz baixa, eu também gosto. Nem sempre eu consigo, infelizmente, né? Quando a gente fica irritado, nervoso, a gente pode falar mais do que deve, ou altercar um pouquinho a voz. Mas eu procuro, hoje em dia, eu estou procurando cada vez falar menos e ouvir mais, né? Agora, com a espiritualidade, eu preciso falar, senão não sabe o que eu preciso. Quando você fala assim, o Baluaê a gente tem que falar baixo, tudo, até para a gente entrar nessa frequência. Quando a gente está enfermo, principalmente, aí eu acho que é uma grande
é uma coisa meio universal. Todo mundo que está doente, para se recuperar, procura o silêncio. Então, a gente tem que analisar esse silêncio como essa cura. Às vezes, mesmo as pessoas que vivem no barulho, se elas estão doentes, elas buscam o silêncio. Então, entender que a linha de Obaluayê é aquela linha serena. Tanto que se a gente escutar os pontos de Obaluayê, todos eles são com um atabaque mais moderado, mais calmo, um toque mais baixo, uma canção mais lenta, uma canção mais serena. Então, eu acho que o grande ensinamento de Obaluayê para a gente é a cura vem no silêncio. É saber pedir e ter o silêncio e a calma de esperar por essa cura. Até porque quando a gente pensa na cura final, né, que é quando a gente desencarna, é quando a gente entra no silêncio profundo, né? Pelo menos o nosso corpo entra no silêncio total. Então, quem sabe se a gente aprender um pouco mais a entender o silêncio como remédio, a gente entenda quando estiver começando a ficar doente, já saber se medicar a esse ponto de entrar nessa frequência de Obaluayê, nessa calma, no silêncio, na tranquilidade. Perfeito, Sérgio. Obrigado. Gui, quer falar alguma coisa? Então, já tinha ouvido falar dessa coisa de Obaluayê ser mais do silêncio, né? E até a representação dele com aquelas palhas no corpo, né? Dá um ar meio de mistério, de silêncio, né? Sim. Mas é muito por causa disso. A cura, ela vem do silêncio, né? Então a gente pede e são todas as curas, né? Eu acho que todo mundo teve uma avó que quando a gente estava muito magoado, ela falava assim, vai dormir que melhora. Quando a gente dorme, a gente fica quieto, né? Então, é uma das presenças de Obaluayê também, creio eu. O silêncio cura. A gente tem que entender ele, né? Mas alguma coisa, Guizão? Não, é mais isso mesmo. Alguma dúvida, Obaluayê? Tranquilo? Tranquilo. Em um polo a gente tem o Obaluayê, que é ativo. No outro a gente tem a grande vó, que é a mãe de todos os orixás, que é Nanã. Então, Nanã é a força que complementa o Obaluayê na linha da evolução. Se o Obaluayê impulsiona a gente para evoluir, mesmo que no silêncio, mas ele é esse impulso, quando a gente busca ele, é esse remédio que a gente toma, Nanã estabiliza e decanta. O que é decantar? Decantar é você tirar o sólido, é tirar aquilo que está misturado na água, simplesmente deixando ela parada e quieta. Então, a partir do momento que a gente acalma essa água, a gente separa o barro da água, a água sobe e a terra desce. Tanto que não é a senhora do barro. O que ela quer dizer? Deixa eu terminar de ler aqui, até porque faz o sentido. Ela é a senhora das águas paradas, dos lagos e do lodo, onde tudo se aquieta para se purificar. Sua atuação é passiva e negativa, atraindo seres para a reflexão e para a depuração dos excessos emocionais. Então, Nanã é aquela que vira para a gente e fala, para de pensar, para de tudo. Vamos acalmar. A partir daquele momento, a gente começa a entender o que deixava a gente irritado e vai deixando para lá, até que a gente consiga, com a água, se purificar de novo. Deixar tudo aquilo que não é bom para a gente ir para baixo. Então, a Nanã também é uma grande encaminhadora de eguns, de espíritos que estão perdidos. Porque ela pega eles, paralisa e fala, vamos se reorganizar. Vamos parar para pensar, por que você está com tanto ódio? Por que você quer tanta destruição? Vamos deixar isso para lá, vamos tentar tirar o melhor de você. Não é pega a gente quando a gente está aquela água barrenta, aquele ódio, aquilo tudo, e ela para a gente, paralisa e fala, fica quieto um pouquinho. Eu acho que a gente analisando o Nanã, uma coisa que simboliza muito o Nanã é a meditação. E a partir do momento que a gente medita um pouco sobre algo, ou simplesmente sobre nós, a gente tem essa decantação.
a gente começa a passar o nosso pensamento para uma coisa melhor, seja porque a gente quer, seja para uma espiritualidade, seja para planos que a gente tem, e começa a deixar essa sujeira mundana do dia a dia para baixo. Então, a gente, quando imagina a Nanã, tem que imaginar uma avó que como se ela pegasse a gente no colo e falasse, vamos meditar com a avó, vamos limpar. Então, junto com o Baluaê, ela também é uma cura, porque ela nos ajuda a tirar a toxicidade que nos faz mal. Ela ajuda a fazer essa limpeza interior. Então, quando a gente fala com a Nanã, a gente fala, Nanã, me ajuda a tirar aquilo que não está me fazendo bem, leva isso para baixo, decanta isso e me deixa somente com a pureza, somente com a parte boa do meu ser. Então, a partir do momento que a gente pensa nisso, principalmente nessa calmaria, nesse parar, a gente tem que entender que Nanã, ela é serena, ela é profunda e acolhedora, como uma avó. Sua irradiação é concentradora, atuando para desacelerar processos caóticos e promover a maturidade. Ela representa a força que paralisa para reorganizar, sendo o polo negativo e passivo da linha da evolução. Então, Nanã, por ela ser essa amorosidade, essa calma durante o tempo todo, ela é passiva. Então, a energia dela, ela ocorre o tempo todo. A gente, se parar para meditar um pouquinho, provavelmente a gente vai entrar numa frequência de Nanã. É uma frequência de decantar excesso, que é de promover essa maturidade espiritual. Então, a gente busca muito Nanã, principalmente quando a gente está muito cansado, quando a gente está exausto de algo. Quando a gente entende que a gente está intoxicado, seja com o nosso cotidiano, seja com nossos pensamentos, seja com nossas angústias. Então, Nanã é uma grande curadora também, só que a partir da decantação. Enquanto o Baluaê é aquele médico que te medica ativamente e fala para você ficar em silêncio, Nanã chega nesse silêncio e fala, vamos aproveitar que está tudo quieto e vamos decantar o que não está bom. Vamos evoluir mentalmente. É esse elo que eu quero que vocês entendam que existe em todas as linhas. Elas não andam, não é porque um é ativo e o outro passivo, um é positivo, o outro negativo, que eles andam em linhas opostas. Eles se complementam. Então, um vem, ativa algo, para que a hora que você está um pouco mais estabilizado naquilo, o passivo consiga te manter naquela linha. Seja isso num conhecimento, no trono do conhecimento, seja isso no trono do amor. Pegando o trono do amor. O trono do amor é aquele que, quando você está muito mal, ele te dá aquele boom de amor próprio. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter aquela transformação própria para você não viver em extremos. Então, você precisa do ativo para te levantar. Mas depois você também precisa do passivo para te manter equilibrado. É você tomar um tramal, agora que você está melhor, o que estava doendo? Ah, tá doendo minhas costas. Então vamos fazer um exercício, vamos procurar melhorar a postura, para que passivamente você não venha a depender de novo de um ativo. Se por algum motivo você precisar daquele ativo, ele vai estar lá. Mas é para você não viver sempre aquela montanha russa. É para você viver sim a sua ondulação, mas não de forma de pico. Porque todo o excesso acaba prejudicando a gente. Então, terminando aqui as atribuições de Nanã, ela decanta os excessos emocionais e mentais, promove a maturidade espiritual e a paciência, prepara os espíritos para novos ciclos evolutivos. Nanã também chega naqueles espíritos que estão para voltar e falam, agora vocês vão deixar tudo da outra vida para trás e vamos ter um recomeço, vamos começar tranquilo, vamos começar bem. Porque ela já decantou tudo aquilo da vida passada nossa, que eram nossas raivas, que eram nossos medos, que foram nossas tristezas, para que a gente pudesse recomeçar. E ela atua nos processos de transição entre a vida e a morte também. Quando a pessoa está muito mal, mas também não consegue se desprender desse mundo, a gente pede para Nanã decantar essa coisa, essa necessidade de estar aqui.
A gente pede para ela elevar. Então, sempre que vocês pensarem em Nanã, pensem muito numa meditação. Eu encontrei Nanã na meditação e a vibração dela é muito disso, para que a gente consiga entender. E ela, como uma orixá anciã, também rege a linha dos pretos velhos. Espíritos que são espíritos de sabedoria que atuam na pacificação, na orientação e na preparação para reencarnações. Então, quando a gente fala com o preto velho de Nanã, a gente vai ver muito um preto velho que prepara novos espíritos para vir. Então, é muito comum, quando uma pessoa está querendo ter um filho, ela, por algum motivo, esbarrar com algum preto velho de Nanã, porque Nanã já prepara aquele ventre para receber um espírito novo. Nanã prepara o ventre, o Baluaê traz a alma, Oxum fecunda e Iemanjá gera. Então, todos os orixás também existe essa continuação do trabalho um do outro. Cada um é muito definido para que cada um seja especialista naquilo. Ah, mas e se eu pedir para o Baluaê para engravidar, porque eu gosto muito de Obaluaê e tudo, vai ter energia. Mas existem formas mais assertivas de com quem você fala para conseguir determinada coisa. Bom, não vou ficar devagando muito para viajar. Nanã, Sérgio. Eu estava observando com o meu neto um vídeo onde um rapaz pegou um lugar como esse que Nanã é plena, né? Um lugar lodoso, aquela água suja. Aí ele pôs num vidro e deixou decantando ali algumas semanas, inclusive, né? Só que aquela água, em determinado momento, ela ficou límpida, porque toda a sujeira foi para o fundo e ele percebeu que tinha um monte de seres vivos ali dentro, minúsculos, né? E um deles, inclusive, não sabia nadar. Precisava mergulhar para buscar comida e voltar. Aí ele pegou um galinho e colocou dentro do pote para que ele pudesse fazer esse movimento e não se afogasse, né? Mas o que eu quero dizer com isso, que eu vi, que eu tirei agora com o que você falou da questão dela purificar essa água, é claro que a água não foi purificada, o barro ainda está lá embaixo, nesse caso do vidro, né? Só que a água em cima já está límpida. E dá para você, vamos dizer assim, perceber, fazendo uma leitura meio que fantasiosa desse experimento que o rapaz fez, tudo aquilo que estava dentro de você que você não tinha percebido, né? E visualizando fica mais fácil você eliminar esses problemas. E é claro que você colocou Jobaluayê e Nanã, eles são os opostos, não são? Um é ativo, o outro é passivo. Eles se complementam, como você sempre diz, né? Então é muito importante, que nem você falou, a gente ser passivo na hora certa e ser ativo também na hora certa. Você falou bem o exemplo do medicamento, achei interessante. Você toma um medicamento porque está com uma dor no corpo. Aí você passa a dor, você não faz nenhum exercício para que essa dor não volte. É claro que você vai precisar do medicamento de novo. Então, o ideal é que você tente também fazer sempre que possível a sua parte para que a espiritualidade nos ajude, né? Tem um adendo de Nanã que eu acho muito interessante. Eu não sou muito de contar Itã, que Itã são as histórias, né, que contam os orixás, mas isso eu acho que faz muito sentido. Escolorum pediu para Oxalá criar os seres humanos. Oxalá tentou criar os seres humanos primeiro do vento, só que o vento ele é muito imaterial, então eles se dissipavam. Percebendo isso, Oxalá tentou criar o ser humano da pedra. Só que a pedra é imutável, ela é imóvel, ela não tinha esse jogo. Sendo assim, ele falou, vou no meio termo, vou tentar na água. Só que a água, ela tem vários estados. Se estava frio, estava muito frio, o ser humano congelava, não conseguia se mexer. Fazia um calor muito grande, ele evaporava. E aí, Nanã vendo Oxalá
tentar criar, ela falou, Oxalá, eu quero fazer um acordo com você. Eu lhe dou o meu barro para que você possa moldar os seres humanos. Porque o barro, ao mesmo tempo que ele é resistente, ele também é maleável. Ao mesmo tempo que que você pode juntar mais para fazer mais e ele ficar, você também pode tirar aos poucos para fazer várias alturas, várias formas, vários jeitos, para que eles não precisam ser todos iguais, como árvores, por exemplo, que são madeiras. Você pegar uma plantação de eucalipto, todos os eucaliptos são iguais. O barro você consegue moldar para que eles sejam diferentes, para que eles possam se complementar. Aí Oxalá olhou e falou, perfeito, Nanã. Ela falou, só que tem um porém. O barro, ele tem um ciclo, que depois ele endurece e ele perde essa maleabilidade. Então, o ser humano vai morrer. E quando ele morrer, eu peço para que você o enterre de novo e me devolva o barro. Então, eu acho esse Tã muito bonito, porque ele mostra que a gente faz parte de um todo, porque a partir do momento que todos vieram do barro de Nanã, todos fazem parte da mesma coisa, da mesma matéria geradora. Da mesma forma que todos vamos voltar a essa matéria geradora. Então a gente tem que entender que nossa presença aqui na Terra como carne, ela é passageira. E que a gente tem que pensar muito também no nosso espírito, que é o que a gente vai levar, porque o barro a gente vai devolver para Nanã. Tanto que culturas mais ancestrais proibiam a cremação, porque você tirava o barro de Nanã. Era só permitido que fosse enterrado, para que você da terra veio, para a terra voltasse. E essa analogia com o barro a gente vê em muitas religiões, inclusive na católica. Então, eu achei interessante trazer só esse adendo desse Tã, porque eu acho que ele descreve muito também a força de Nanã, para que a gente também seja maleável com as situações. Não leve tudo tão a ferro e fogo, e que a gente possa parar, decantar alguma coisa, se refazer, evoluir. Certo? Alguma coisa quer falar do Itan, Sérgio, antes de eu passar para o próximo? Não, você até falou de uma coisa importante que eu ia perguntar, que é justamente isso. Se a gente tem que voltar para o barro, como é que a Umbanda vê a cremação, né? Então, existem as umbandas, né? E é o que eu falo, eu não gosto tanto de Itan, porque eu acho que o Itan ele é muito literal, ele é muito dogmático. E uma coisa que a Umbanda não tem são muitos dogmas, além da manifestação do espírito e da prática da caridade. Então, eu vejo muito que a cremação também é uma forma de você voltar ao pó que vai voltar à terra. Então, sem problema. Ah, tá. É, porque eu ia pensar também naquela questão, né, que nada se perde, tudo se transforma. Quando você crema um corpo, toda aquela cinza que sobra, todo aquele vapor que foi gerado, foi para algum lugar também. Exato. Então, a gente acaba voltando, mas se você pegasse umas doutrinas mais ancestrais, no ponto de vista de seguir tudo, muito que os Itãs falavam, todos os corpos têm que ser enterrados. A gente devolver o barro para Nanã. É, tá ok. Guizão, Então, as pessoas costumeiramente costumam associar lodo e barro com sujeira, né? Até falam que Exu do lodo, assim, na Umbanda também associam a isso, assim, a gente vê na internet alguns comentários, mas não tem nada a ver, né? É tudo uma decantação, né? o lodo, ele é uma matéria das mais ricas que existe, porque, como o Sérgio falou, lá é um universo, é um mundo, porque tem muitos seres vivos. A gente, e você falou do Exu do Lodo é um Exu que trabalha na linha de Nanã. Por isso que ele tem esse nome. Ah, Então, o lodo, o barro, a gente tem que entender ele como uma coisa muito mais construtiva do que como uma sujeira. Eu acho que isso é uma visão muito mais antiquada, né, de você sujar uma roupa no barro. Mas se você pegar, grandes construções eram feitas de barro.
O barro nada mais é do que a terra que a gente usa para plantar, para ter nosso alimento, junto com a água, que é fonte de vida. Então, se você pegar a sopa primordial, que é onde surgiram os primeiros organismos, se pegar aí biologia, aquele início de biologia que a gente estuda, ela nasceu do barro. né? Então, o barro ela é a origem de vida e não sujeira. E também é uma decantação, porque a gente pode ver a parte do barro da terra como uma analogia àquilo que está nos pesando, que se a gente é só água, a gente tem um peso, se a gente é água e terra, a gente tem outro. Então, quando a gente decanta, a gente volta a ser límpido, a gente tira essa terra, devolve essa terra para Nanã também, e aí que vem a parte da decantação, quando a gente fala de sentimento, de tristeza. Nanã puxa essa terra para ela de volta. É como o Sérgio falou do copo, só que imagina que no final desse copo, essa terra tem como ir embora e fica só a água. É isso que a gente pede para Nanã, para ela pegar essa terra da gente e nos purificar de novo. Evoluir o nosso pensamento. Sempre que eu bato muito nessa tecla, sempre que pensar em Nanã, pense em meditação. Em meditação a gente sai leve, sai limpo. E é isso o processo de decantação de Nanã. Aham, Certo? certo. Vamos para o resuminho. Então vamos pensar, o balão e a Nanã formam um par magnético e vibratório que assegura a continuidade da evolução. O Baloé é a força que impulsiona e transforma, enquanto o Nanã é a força que aquieta e amadurece. Juntos eles garantem que a evolução não seja apenas movimento, mas também reflexão e equilíbrio. A frequência de Obaloaê é da ação e do saber, enquanto de Nanã é a pacificação e a decantação. Essa complementariedade nos ensina que a verdadeira evolução existe tanto o impulso para avançar, quanto a serenidade para compreender e assimilar. Aliando a evolução, é a emanação de vida que sustenta o progresso espiritual. Ela nos ensina que evoluir não é apenas caminhar, mas também refletir, aprender e amadurecer. O Baluaê nos inspira a superar desafios e buscar o saber, enquanto o Nanã nos conduz à serenidade e à paciência. Então, a compreensão desses orixás nos ajude a trilhar o caminho da evolução do equilíbrio, principalmente sabedoria e amor. E essa aula de hoje. Vocês querem falar mais alguma coisinha? Estamos em poucos. Quer falar mais alguma coisa, Guizão? Não, é uma linha que eu ainda não tinha parado para estudar assim, mas é bem interessante assim, o Baluaê, é, a coisa da cura, né? Aquela é o Baluaê que usa pipoca na oferenda? Exato. Porque a pipoca é a transmutação. É você transformar o milho, que é uma coisa dura e que a gente não consegue comer, e meio inerte, em uma explosão que gera uma transformação, que é quando você pega a parte interna e externaliza ela. O milho a pipoca é uma reação que ela é muito louca. A gente está acostumado a ver no dia a dia, mas ela transforma um milho duro em uma coisa macia. Ela transforma o milho amarelo em uma nuvem branca. Então, essa transmutação, a gente pegar alguma dureza nossa, alguma coisa nossa que está pesada, que está rígida, e transmutar em algo. Então, transmutar uma doença na cura. E aí, volto a dizer, às vezes, a transmutação da doença na cura, a cura é a passagem. Ah, sim. Então, esse negócio também de cura, a última vez que eu atendi numa gira foi uma gira de boiadeiro, mês passado, né? Eu incorporei boiadeiro, tudo. E veio um rapaz ele tem um problema de hemodiálise lá, anda com uma sonda, tudo. E ele veio pedir para mim, eu quero me curar disso, mas eu não acredito muito na Umbanda, não sei o quê. E assim, antes de eu receitar qualquer oferenda para ele, eu falei, você tem que recuperar a tua fé. Acende uma vela para Oxalá e recupera a tua fé. Aí você volta pra gente tentar alguma coisa, Se você não acreditar no que vai ser feito, meu amigo, né? não adianta.
É isso, Guizão. Obrigado. Sérgio, você encerra. Essa semana parece que foi a semana dos acontecimentos estranhos, né? Eu estava em frente ao nosso altar aqui no jardim, e enquanto eu estava orando ali para Jesus, para o anjo da guarda, para São Francisco, para os meus guias, para os guias da Verônica, para as nossas velas acesas, na parede, frente ao altar, uma parede branca, tinha um bando de formiguinhas subindo uma centopeia. Então, você vê aquele bando de animaizinhos minúsculos, com um animal bem maior do que eles, mas em grupo eles estavam e subindo uma parede, não andando pelo chão, não, arrastando pelo chão. Estavam levando ela para algum lugar, que devia ser o local onde elas iriam comer aquele produto que elas conseguiram. Aí fiquei analisando a questão de tamanho, né? A desproporção da centopeia para a formiga, e nem precisa falar a desproporção nossa do humano para a centopeia e muito menos para a formiga. Aí eu sempre penso, quando eu vejo uma formiga, a gente vê um milagre, porque dentro daquele serzinho diminuto que a gente enxerga só, vamos dizer assim, ele se movimentando praticamente, a gente não consegue discernir, a não ser as perninhas, as coisinhas mais fáceis de visualizar, a gente não consegue discernir o ser como um todo, a não ser que você aumente ele, né, para poder observá-lo de forma mais, vamos dizer assim, visualmente, os nossos olhos consigam captar melhor. Do mesmo jeito que eu acho que é difícil para a formiga nos ver também, integralmente, porque nós somos muito grandes. Eu fico imaginando quando uma formiga passa pela gente, o que ela enxerga da gente com aquela visão microscópica que ela tem. Na verdade, ela não enxerga em nada, na verdade, ela enxerga um monte de átomos separados, né, que por acaso estão juntos formando alguma coisa, mas não dá para distinguir aquela figura. Ela precisaria, no caso, fazer o contrário, diminuir para ela poder nos enxergar. Mas o principal disso é o milagre da existência, né? Como é que pode nós, que achamos que somos muito grandes em relação aos insetos, aos animais menores, e somos insignificantes em relação ao nosso planeta é insignificante em relação ao sistema solar, que é insignificante em relação à nossa galáxia, que é insignificante em relação às outras galáxias, e assim vai indo. E tudo isso é infinito, né? Não teve início, não teve fim, não tem começo, não tem fim também, né? Então a gente fica pensando como a vida tem tantos mistérios e alguns seres humanos acham que eles são realmente, isoladamente, a coisa mais importante que tem. Eu estava questionando essa semana com os meus pacientes, também, alguns que eu estava conversando sobre isso, a questão da importância da humanidade. Não é o ser humano que faz as coisas, é a humanidade que faz. Esse aparelhinho que nós estamos usando hoje para conversar, no caso, o notebook, meu notebook deu problema, eu estou no celular por causa disso, mas esse aparelho, ele foi desenvolvido baseado no avanço de outros aparelhos maiores que foram diminuindo de tamanho. Esse aparelho ele foi essencialmente feito para você fazer telefonema. Hoje você faz tudo e até esquece que o telefone deve ser o que a gente menos use. Agora, quem evoluiu esse produto não foi uma pessoa, não foi o criador do celular. O criador do celular teve a ideia de captar essa onda, não precisar de fios, tudo mais, colocaram um aparelho, esse aparelho precisava de ondas no espaço, essas ondas foram através de torres, essas torres foram desenvolvidas, foram ampliadas, foram colocadas. E, claro, para chegar no que chegou hoje, muita gente participou, muitas empresas, muitas pessoas, muitos grupos. Então, não é o ser humano isoladamente que faz, é sempre a humanidade que faz. Eu, com o conhecimento que eu tenho de tecnologia, se eu ficasse hoje sozinho no planeta, eu ia usar até a energia que faz esse movimento, faz esse aparelho funcionar, estar em ação. Quando ela parasse, eu não fazia a menor ideia de como gerar algum tipo de eletricidade para fazer isso funcionar. Para não dizer que se quebrasse, então, eu não faço a menor ideia como é que eu faria para arrumar. Ou seja, eu voltaria para a Idade das Pedras, na Idade da Pedra, porque não teria como eu sozinho fazer tudo isso. Então, eu acho que é muita pretensão do ser humano fazer questão de ter o nome dele ligado a uma grande invenção. Sim. E ainda quando é uma invenção que vai gerar um lucro momentâneo, você vai ter uma vida melhor, porque você vai ganhar alguma coisa com aquilo, tudo bem. Mas, por exemplo, no caso de um medicamento, acho que não deveria ver isso. Né? O medicamento ele é criado para ajudar o ser humano, então todo mundo deveria ter acesso.
Eu vejo algumas doenças aí que o medicamento custa $6.000 a dose. O que leva uma matéria-prima a custar tanto? Né? Aí a gente fica pensando, fala, poxa vida, arrecadam tanto as nossas custas e não conseguem devolver o mínimo necessário para a gente, principalmente que eu ia falar, mas é uma doença rara, justamente por ser rara que a humanidade devia se unir e salvar essa pessoa. Já que é rara, só 1% vai ter, se a gente cuidar desse 1%, aí nem 1% vai ter aquele problema. E tudo isso para depois todo mundo voltar a ser o barro de Nanã. Isso é para não falar nas outras questões, né, que eu sempre falo, existe no mundo o materialismo e a espiritualidade. O gozado é que o ser humano está mais preocupado em ter coisas do que em ser melhor. E ele não percebe que ser melhor, ele vai ter alguma coisa para levar. Se ele tiver muita coisa, ele não vai levar nada. Então, complicado, né? Mas essa semana foi uma semana até que hoje eu entendi por que eu vi certas coisas durante a semana, ouvindo um pouquinho sobre o Baluayê e sobre o Nanã também. Bom que gostou da aula. Tá ok. Bom, eu espero vocês na feijoada. Até lá. Obrigado por participar da aula.